Quando Jesus nasce, ele é o cumprimento da promessa de Deus. O povo que estava em trevas, o povo que estava na escuridão, imersos no pecado, Deus não nos deixa sem esperança. Deus faz a promessa que viria alguém, e esse alguém seria a própria luz, que iluminaria o mundo. É sobre isso que nós estamos falando. Na primeira mensagem, nós falamos ali no livro de Isaías, profeta Isaías, onde tem esse texto no capítulo 9, verso 1 e verso 2, fala exatamente esse texto, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E na mensagem 2, que foi na semana passada, nós estudamos o Evangelho segundo João, capítulo 1, quando o Verbo se fez carne. Jesus nasceu e habitou e andou entre os homens. E hoje eu quero olhar com vocês, mais uma vez, para o Evangelho segundo João. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, nós vamos estar no capítulo 8, tá bom? Vai ser projetado, mas se você gosta de acompanhar, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8, nós vamos ler apenas um verso. Eita, parece que hoje vai ser rápida, né? Mas eu vou contar a história toda ainda. Aí vai demorar mais um pouquinho. Mas aí vocês já começam a ficar felizes que daqui a pouco a gente vai ter a ceia de Natal. E olha, eu vi que o pessoal caprichou. Dá um glória a Deus aí. Queridos, nesse Evangelho segundo João, nós vemos muitas vezes João falar a palavra trevas e luz. Ele faz cerca de 24 referências. E apesar de parecer que é um recurso literário apenas que ele usa, nós começamos a entender que João está descrevendo uma condição espiritual em que o mundo se encontra, trevas, e quem é a pessoa de Cristo, luz. Se você passar um tempo lendo esse evangelho, você vai perceber que ele é completamente diferente dos outros 3 evangelhos que contam a história de Jesus. Tanto é que os 3 outros evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles são semelhantes. João já é um evangelho, já conta a história de Jesus, a obra de Jesus, mas por uma perspectiva diferente. E hoje, nessa terceira mensagem, nós vamos chegar ao ponto central do Evangelho de João, entendendo que Jesus ele não traz ao mundo apenas uma luz. Ele é a própria luz. E ele, sendo a própria luz, ele nos convida a caminhar, a andar e a viver na luz. Então, preste atenção. O significado do Natal é muito mais do que um bebê que nasce, que nós comemoramos há mais de 2000 anos. É verdadeiramente um chamado de mudança de vida. É um chamado para mim e para você. Ele mostra uma perspectiva, uma realidade sem Cristo, e agora ele nos traz uma esperança de como é uma vida com Cristo. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, ou a ler aqui a projeção, João, capítulo 8, verso 12. Vamos lá. O texto diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é pequeno, dá para repetir. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pai, nós estamos aqui reunidos como tua família, Senhor. Obrigado por esta noite tão gloriosa, em que nós podemos acordar, trabalhar, estar com a nossa família, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde. Lembra, Senhor, dos enfermos. Lembra, Senhor, daqueles que estão no hospital, lutando pela vida. Sopra o teu fôlego de vida, Senhor, porque nós cremos que no Senhor temos vida, Pai. Em nome de Jesus, revela
aos nossos corações, à nossa mente, a verdade da Tua palavra, aquela que salta das letras, a letra ganha vida, ganha fôlego e muda, transforma a nossa vida verdadeiramente. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da promessa de enviar alguém que nasceria e viveria de maneira perfeita, por isso, sendo capaz de morrer e de nos dar uma nova vida através da sua morte, através do sangue derramado. Nós estamos aqui por isso, Senhor. Estamos aqui para celebrar o Senhor e o cumprimento dessa promessa. Em nome de Jesus, esteja conosco, permaneça conosco e transforma as nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós já agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero colocar vocês situado um pouquinho no texto. Não é um estudo bíblico, mas quando a gente fala apenas um versículo assim, fica muito solto, e você não sabe exatamente onde Jesus estava e por que ele fala aquilo que ele fala. Nós estamos no capítulo 8, e esse capítulo 8, você vai ler aí que começa dizendo que Jesus estava em um determinado lugar, mas ele vai ao templo. Ele está ensinando ao povo no templo. Templo que ficava em Jerusalém, templo que significava o lugar onde a presença de Deus estava estabelecida. Perceba que essa realidade de igreja é uma realidade que vem com a descida do Espírito Santo de Deus. Nesse tempo aqui, ainda estava a religião judaica predominante e eles se reuniam em 2 lugares. Eles se reuniam nas sinagogas para a leitura das Escrituras, para o ensino, e eles se reuniam no templo. Não era todo mundo que tinha acesso a todos os lugares. Jesus tinha acesso e ele podia ensinar porque ele era um rabi. E nos pátios, porque era mais de um do templo, acontecia ali alguns debates teológicos. E Jesus aproveita aquele momento para ensinar. E aí nós temos aqui, nesse texto, no capítulo 8, quando você segue, o ensino de Jesus ele é interrompido. E pessoas, líderes religiosos, homens, trazem uma mulher adúltera, uma mulher pega em adultério ali aos pés de Jesus. Perceba que o próprio texto vai dizer qual é a motivação e qual é a intenção do coração daqueles que levam essa mulher até Jesus. Pela lei mosaica, uma mulher, quando era pega em adultério, não só uma mulher, mas o homem também, mas cadê o homem? Só a mulher é levada à presença de Jesus. Ela precisava, pela lei, as pessoas tinham o direito de apedrejá-la. Só que o verso 6 vai dizer que eles estavam usando essa pergunta para testar Jesus. Olha, aqui está uma mulher pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E você, Jesus? O que você diz? A pergunta das pessoas não é com a intenção de fazer acontecer aquele momento de justiça. Não é que aquela pessoa caia em si, aquela mulher, e ela se arrependa dos seus pecados. Não é para que ela seja restaurada, para dar a ela uma nova chance. Mas o texto vai nos mostrar claramente, eu estou no verso 6, tá? Se você quiser olhar aí na sua Bíblia para você conferir, para ver se eu estou falando a coisa certa. Eles estavam usando a pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. A ideia dos líderes religiosos, descontentes com todo o alvoroço que a palavra de Jesus estava causando. Quem era aquele homem, afinal, que fazia tantos milagres, que estava levando pessoas para esse caminho, pessoas estavam deixando o judaísmo para seguir esse homem. Um homem que aparentemente não tinha nada a oferecer, não tinha um lugar para deitar a sua cabeça. Até para exercer o ministério, ele precisava ficar na casa das pessoas, porque ele não tinha sua própria casa.
Afinal, quem era esse homem que dizia que é o pão da vida, que dizia que se alguém tem sede, venha até a mim, beba e você nunca mais vai ter sede? Quem é essa pessoa? Queridos, e nesse contexto, Jesus olha para aquelas pessoas e diz, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês conhecem o texto, você sabe que um foi saindo de fininho, o outro, acho que foi passando um filme na cabeça. Não, eu acho que hoje eu fui grosso com a minha esposa, eu acho que hoje eu não fui tão honesto no meu trabalho, eu acho que hoje eu tranquei algum carro, né? Eu passei por uma via que não era para eu passar, eu dei o troco errado, eu achei um dinheiro no chão e não era para eu ter pego. Eu levei uma vantagem que não era para eu levar, e aí cada um que foi pegando o seu rumo e saindo, ele fica com a mulher e diz, mulher, ninguém te condenou? E a mulher diz, não. Ele diz, então, vai, seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Assim que acaba de escrever essa história ser escrita no capítulo 8, ele começa ensinando, ele é interrompido, logo depois é que vem o nosso texto. E o nosso texto vai dizer, falando novamente ao povo, ou seja, ele deixa aquele caso ali, ele já não perde mais tempo com aquela história, agora ele se volta de novo para o povo, falando novamente ao povo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Parece uma coisa meio desconexa. Parece que não tem, ele solta isso como se não tivesse nenhum sentido juntamente ao texto e juntamente àquela situação. Mas aqui eu quero dizer para vocês que nessas poucas palavras que nós estamos vendo essa noite, Jesus fala da sua identidade e Jesus fala da sua missão. Ele diz quem ele é e ele diz para que ele veio. O que faz a presença dele na vida de alguém. Não precisava a gente ir muito longe se a gente fosse analisar o texto da mulher adúltera. Esse texto que nós acabamos de comentar, que não é o nosso texto principal, não é. Nós víamos que Jesus ele não veio só para condenar o pecado. E, às vezes, nós, como comunidade de fé, fazemos isso. Nós estamos muito santificados e olhando e apontando o dedo e condenando quem está certo e quem está errado, de acordo com a nossa própria perspectiva. Ele não faz isso. Mas, ao mesmo tempo que ele não condena o pecado, ele expõe o pecado dos hipócritas. Não só ele expõe o pecado daqueles que estavam sendo falsos, porque tinham próprio pecado, mas ele perdoa o pecado. Não só ele perdoa o pecado, mas ele restaura o pecador. Então, só nesse pequeno, a gente podia até encerrar já a mensagem por aqui. Não digam glória a Deus, porque ainda falta. Mas já vimos qual é a verdadeira missão de Jesus. Gostamos da parte em que ele expõe o pecado. Gostamos dessa parte, mas quando ele expõe o nosso próprio pecado, a nossa própria hipocrisia, não gostamos quando um pecador é perdoado, porque a gente quer mesmo que ele sofra. Não gostamos que pessoas sejam restauradas, não damos crédito a isso, mas eu quero continuar. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, é preciso que nós voltemos para o capítulo 7, para você conseguir entender exatamente qual é o significado das pessoas que escutaram ele dizer que ele é a luz do mundo, o que significa luz para essas pessoas. Quando você vai para o capítulo 7, e nós já falamos aqui na igreja há pouco tempo atrás sobre essa festa, você vai ver que o texto está mostrando o que estava acontecendo em Jerusalém
a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. Essa era uma das festas judaicas que estava no calendário judaico. Pessoas vinham de todos os lugares e passavam uma semana ali acampado, faziam cabanas, literalmente com palhas mesmo, e ficavam ali ouvindo as histórias dos seus antepassados, ouvindo as coisas gloriosas que Deus tinha feito na época em que o povo estava perambulando no deserto pelos 40 anos. Então, era uma festa que tinha dois objetivos principais, dois focos. Primeiro, eles olhavam para trás. Era uma festa que trazia à memória os feitos de Deus. Depois, eles olhavam também para frente. Eles olhavam com esperança para o futuro, um futuro que apontava um dia em que a presença de Deus seria eterna no meio do seu povo. Novos céus, nova terra. Era uma festa muito significativa, assim como o Natal para nós, cristãos. Deve ser significativa. É por isso que a igreja, queridos, tem essa missão de puxar vocês para essa realidade do verdadeiro significado do Natal. Se você é aqui da igreja, você teve a oportunidade de fazer o livreto de Advento. Advento significa chegada, são os 24 dias que antecedem, os 24 primeiros dias de dezembro, para que o seu coração vá sendo preparado, mais do que comer arroz com passas, para o verdadeiro significado do Natal. Eu acho que hoje vai ter salpicão. Eu ouvi dizer, tá? Então, se você gosta de salpicão, já é mais um motivo aí de você também se alegrar. Queridos, na festa dos tabernáculos, eu solto e depois volto, né? A pessoa, como é que é isso, né? É que está falando de festa, aí dá tudo, né? Acaba em salpicão. Quando você lê esse capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele manda o pessoal ir na frente, ele diz que não vai na festa dos tabernáculos, mas ele resolve aparecer. E a presença de Jesus, ainda que ele não abrisse a boca para falar absolutamente nada, causa uma confusão. Pessoas pensam coisas absolutamente diferentes a respeito de Jesus e a respeito de quem ele é. Algumas pessoas vão dizer que ele era um homem bom. Outras pessoas diziam que ele era um enganador, que ele era da parte do capeta. Algumas pessoas vão ficar admiradas com as suas palavras, poucas palavras que ele diz. Diz, olha, esse homem fala como nenhum outro homem. Quando ele fala, ele tem autoridade em suas palavras. Outras pessoas vão dizer, será que ele é de fato Cristo, o Messias? Outros vão dizer que absurdo, nunca, jamais ele vai ser o Messias. Ele vem de lá. Olha, ele vem da Galileia. Não é assim que o Messias vem. E os líderes religiosos olhavam para aquele movimento, começavam a ficar completamente assustados, porque, de fato, Jesus representava, queridos, uma ameaça ao seu status, ao seu poder, aquilo que eles exerciam na vida daquela comunidade. As opiniões, elas se dividem. E quando eles estavam ali naquela festa, eu quero também trazer para vocês que dois ritos eram muito consagrados nessa festa. Existiam dois ritos justamente para memória e para esperança. O primeiro deles era o rito da água. Um sacerdote vinha, não vou falar muito sobre isso, porque nós não vamos ter tempo. O rito da água, o sacerdote vinha com uma jarra de ouro e ele descia até a piscina de Siloé, buscava água e derramava essa água no altar também, como forma significativa de memória e de futuro. Memória, lembra quando o povo teve sede lá no deserto, Moisés bate na pedra, fala com a pedra e sai água? Lembra que existiram dois momentos? Então, era para significar que Deus mata, sacia a sede do seu povo. Da mesma forma, também era para olhar para o futuro, quando Deus derramaria o seu Espírito, e do seu Espírito fluiria rios de água viva. Mas não só existia esse rito de água, como também existia o rito da luz.
Existia ali no pátio do templo 4 candelabros enormes, em que as pessoas iam e acendiam aqueles candelabros, e os historiadores vão dizer que esses candelabros iluminavam toda Jerusalém. Da mesma forma, olhando para trás, quando o povo de Israel, o povo que vivia ali perambulando no deserto, é guiado por uma coluna de fogo, representando a presença de Deus. Não só isso, mas olhando para o futuro. Um futuro de esperança, um futuro em que não vai ser preciso mais luz nenhuma para nos iluminar, para que nós consigamos ver todas as coisas, porque a glória de Deus vai resplandecer. Então, por que foi importante voltar para o capítulo 7? Para vocês entenderem que luz, para os israelitas, era mais do que uma expressão física. Luz para os israelitas não era apenas um fenômeno em que eles pudessem ver com seus próprios olhos. Luz para os israelitas era o sinal real da presença de Deus no meio do seu povo, guiando, protegendo e trazendo salvação. É nesse contexto em que esse povo faz esses rituais, entendendo quem Deus é, o que significa Deus e a sua presença no meio do povo. Eles faziam todos esses rituais, cantando, entoando cânticos, falando da palavra de Deus, e eles cantavam: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Perceba que quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo que ele veio para ser alguém iluminado. Você já deve ter recebido esse elogio: você é luz. Gratiluz. O que Jesus estava dizendo é que ele não era alguém bondoso, alguém que ia fazer a sua vida se tornar um pouquinho melhor, ia preencher alguma coisa que está faltando na sua vida. Ele não vinha para trazer uma nova filosofia, uma nova religião, uma nova ideia mais iluminada do que aquelas que estavam ali circulando. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e agora nós estamos olhando para as próprias palavras de Jesus revelando a sua identidade. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, ele está assumindo para si algo que era diretamente direcionado para Deus. O que ele está dizendo é que na coluna de fogo ele estava. O que ele está dizendo é que a glória de Deus, quando resplandecer, ele vai estar lá. O que Jesus está dizendo, querido, com essa expressão, eu sou, é a mesma expressão que você encontra quando Moisés está na presença de Deus, da sarça ardente, e Deus dá para ele uma missão: olha, você vai libertar o povo da escravidão do Egito, e ele está ali conversando com uma sarça. Oh, crente é um negócio, né? E ele fala: sim, mas quando o pessoal perguntar quem você é, o que é que eu posso dizer? E Deus diz para ele: você fala, eu sou. Jesus, ele usa a mesma expressão, associando a sua pessoa, a pessoa do próprio Deus. Obviamente, essa afirmação gera um choque de realidade na vida daquelas pessoas. Porque para eles, luz significava exatamente isso. Significava exatamente a presença do Deus vivo no meio do seu povo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo: olha, aqui está a presença do Deus vivo, mas vocês não estão reconhecendo.
Da mesma forma, queridos, como participamos de várias celebrações de Natal e não reconhecemos a presença do Deus vivo no meio do seu povo. Imagina você ter a oportunidade de estar na presença de Deus, mas você não reconhecer que, de fato, ali está Deus. Os fariseus, eles começam a questionar, continuando o texto, no verso 13, agora estou no capítulo 8, capítulo que nós lemos a nossa escritura do dia. O verso 13, os fariseus, eles começam a questionar a autoridade de Jesus, para dizer essas palavras. E eles dizem assim, olha, você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. Porque, para nós, um testemunho só é verdadeiro se tiver duas pessoas. E não é assim para nós também hoje? Duas testemunhas assinam um contrato? Duas testemunhas são necessárias, porque uma pode estar mentindo e a outra já diz, olha, não foi bem assim não. Aí você coloca uma história do lado da outra e você vê, bom, essa história está aí com duas verdades. E quando Jesus vai responder, o texto é maior, mas eu quero pular para o verso 19. Jesus diz assim, olha, vocês não conhecem a mim e não conhecem a meu Pai. Jesus, ele não vai se explicar, mas ele diz essas palavras porque o que ele está dizendo é, se vocês conhecessem o meu Pai, vocês saberiam que a minha imagem reflete a imagem do Pai. Então, de fato, aqui existem duas testemunhas, eu e meu Pai. O meu Pai é a minha testemunha. O meu Pai é a testemunha de que eu faço a vontade dEle, que eu fui enviado por Ele, que eu vou voltar para Ele. Então, vocês estão me julgando segundo a carne, segundo aquilo que vocês conseguem ver nos seus olhos, segundo as suas próprias leis, segundo aquilo que vocês têm como verdade. Mas eu sou de outro lugar, eu sou do Pai, eu vim do Pai. Lá a lei é outra, lá a história é outra. Mas a história que eu estou falando, ela não é uma verdade, mas ela é a verdade. Perceba que Jesus vai dizer no meio do templo, em um culto, em uma liturgia, em um ensino, diretamente para líderes religiosos, pessoas que diziam ser o povo de Deus, pessoas que ensinavam as leis. Ele está dizendo para aquele povo ali, vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem o Deus que vocês dizem servir, vocês não conhecem. Será que é possível estarmos em um ambiente religioso, sermos guiados por líderes religiosos, fazermos coisas religiosas, a obra de Deus, mas não conhecermos Jesus e não conhecermos o Pai? Será que é possível estar no lugar certo, praticando os rituais certos e ainda assim permanecer nas trevas? A resposta é possível, porque o nosso problema não é falta de religião, o problema do mundo não é falta de religião. O problema do mundo é a visão, ou a falta de visão. O que o texto vai chamar, o texto bíblico vai chamar de cegueira espiritual. E Jesus vai explicar essa cegueira dizendo que vocês julgam segundo a carne, segundo os critérios humanos, mas eu falo a partir do Pai, que é luz, e que nele não há trevas. Queridos, esses homens que procuram ali identificar, de fato, quem é a pessoa de Cristo, eles olham por uma perspectiva de suas experiências terrenas. E é tão interessante, é tão bom, às vezes, lidar com o novo convertido, porque ele faz uma pergunta, cada pergunta tão interessante. Ele diz assim, não, mas e se Deus escrevesse de novo a história, já que não deu certo? Faz de novo.
Talvez ele mude de opinião, mas Deus não tem como mudar de opinião, porque Ele é Deus. E se Ele escrevesse a história de novo, Ele faria igual como Ele fez, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é eterno. Perspectivas terrenas. O nosso olhar para o outro, o nosso olhar para nós mesmos, o nosso olhar para a nossa missão, o nosso olhar para o nosso modo de viver é baseado naquilo que nós enxergamos. E aqui vai uma verdade, que não são os nossos olhos que nos permitem enxergar, mas é a luz que nos permite enxergar. Se nós baixarmos aqui todas as luzes, nós temos os nossos olhos naturais, nós temos a retina que nos faz enxergar, mas mesmo assim nós não enxergaríamos, porque o que nos faz enxergar é a luz quando é projetada em um objeto. Aí a gente é capaz de verificar qual é o formato do objeto, qual é a textura, não precisa nem você tocar, para você identificar com seus olhos qual é a textura, qual é o formato, qual é a cor. Porque nós enxergamos a partir da luz que é projetada. Se aqui é projetado, eu estava até observando na hora do louvor, tem uma luzinha azul que fica por aqui, eu não sei, ela não está mais. E eu vi que todos os microfones estavam azuis. A depender da luz e da cor da luz, também modifica a realidade daquilo que nós enxergamos. Eu sei que vocês, homens, não têm esse problema, mas nós, mulheres, temos esse problema com luz. Quando a gente vai no vestuário, não precisa a luz ser tão forte para a gente provar uma roupa, gente. Porque a gente vai ver ali os defeitos que a gente não tem. Eu tenho certeza que eu não tenho aqueles defeitos. Eu tenho certeza que eu estou muito mais malhada do que eu posso ver no espelho. E aí as cabines precisam ter uma luz mais suave, porque a luz mais suave, ela encoberta os defeitos que nós temos. E nós não gostamos de enxergar os nossos defeitos. Da mesma forma que acontece no fenômeno natural e físico, também é assim de maneira espiritual. Sem a verdadeira luz, a pessoa acredita que está certa. A pessoa acredita naquilo que ela consegue enxergar. A pessoa acredita, mas, na verdade, ela está apenas interpretando a vida de acordo com as luzes que são oferecidas do mundo. As suas experiências, a política, o ambiente em que ela cresceu. Verdades que são construídas a partir das nossas experiências. O feijão, é por cima ou por baixo? Por cima. Ou é do lado? Quem te ensinou isso, queridos, foi a sua mãe, foi a sua casa. Essa é uma realidade para você. Então, por um exemplo simples, nós vivemos a vida com as nossas bagagens, com a nossa experiência, enxergando a partir da nossa própria perspectiva. E a pessoa vê a vida de forma distorcida, achando que aquilo dali é, de fato, uma realidade. E isso que são trevas. Lá na primeira mensagem, eu ensinei trevas como sendo o pecado em que nós estamos imersos. Agora eu quero ampliar um pouquinho mais a sua visão, e é por isso que eu gosto de fazer essa progressão na série de mensagens, para que haja uma compreensão, porque nós costumamos entender como trevas e escuridão os pecados morais. Alguém adulterou, alguém... Olha, é crente, mas ainda fuma, não largou a bebida. E nós vamos com essa coisa de pode, não pode, tatuagem pode, tatuagem não pode. Mas, quando a palavra de Deus vai se referir às trevas, na verdade, ela está descrevendo um estado de cegueira
espiritual, e essa cegueira nos leva a viver uma vida desorientada. Porque tudo que a gente enxerga é a nossa própria forma de viver. Tudo que nós conseguimos enxergar é baseado nas nossas próprias referências. É uma leitura errada da realidade. De fato, existe uma realidade. A realidade é vinda do Pai das Luzes. Essa é a realidade. A realidade é a verdade bíblica. Mas se você não é confrontado por essa realidade, você nunca vai incidir sobre você a luz de Cristo. E talvez você não queira. Talvez seja uma decisão sua, porque você vai ver coisas que você não quer ver. Queridos, não adianta dizer para alguém: olha, você precisa disso. Você precisa daquilo. Sai, você não está vendo, não. Como você está agindo. De fato, a pessoa não está vendo, não. Ela não está vendo. Ela não encara aquela realidade, mas quando a luz de Cristo alcança a vida dela, a primeira coisa que ela faz é se arrepender. Porque ela olha para ela e ela começa a enxergar tudo que há de errado nela, o quão longe ela está da verdade, o quão longe ela está de quem Jesus é, do modelo de Jesus, e ela pensa: eu não quero mais ser assim. É isso que te leva ao arrependimento, é isso que te leva ao choro, e é isso que te leva a uma nova vida. Jesus é essa luz que incide na pessoa. Vocês lembram da história de Paulo? Saulo, perseguidor da igreja de Jesus, matador de gente. Ele achava que ele estava certo. Ele conseguia a autorização para entrar nas casas, arrastar a pessoa. Você lembra que Estevão, primeiro mártir, é ali apedrejado, na presença de Saulo. Ele não faz absolutamente nada, mas em um determinado momento, quando ele está a caminho de Damasco para perseguir a igreja, a luz de Cristo incide sobre ele, ele cai, ele fica cego, mas depois, quando ele passa a enxergar, ele muda completamente de vida. Escamas dos olhos caem. E agora, sobre uma nova luz, ele enxerga. A série de mensagens é uma luz brilhou. A luz brilhou no mundo. Não só para tirar o nosso mundo das trevas, como se isso não tivesse nada a ver com a nossa vida, mas para fazer com que nós olhemos para nós, enxerguemos em nós a necessidade da graça de Deus, para que a gente olhe o outro com misericórdia, para que a gente entenda que o pecado, ele é real, e ele afronta, e ele acaba com a nossa história. Ele faz a gente seguir um caminho completamente distorcido e diferente daquele caminho que o Senhor traçou para nós. Quando a luz de Cristo incide sobre a vida de alguém, ela faz que essa pessoa enxergue quem ela é, a sua própria realidade, necessitado da graça de Deus. Ela enxerga o mundo em que ela está, um mundo temporário, um mundo em que não vale a pena gastarmos sangue e suor aqui para construir algo que é temporário, mas que nós devemos, sim, governar com zelo. Quando você estiver mascando um chiclete e você tiver vontade de jogar fora no jardim, aí você pensa que esse chiclete aí, ele não vai ter 10 gerações na minha frente e esse chiclete vai estar aí. Porque você precisa zelar pelo mundo que você vive. Ele não é seu, não. Ele é do Criador. Ele é de Deus. E Ele lhe colocou nesse mundo para você governar, para você zelar por esse mundo.
Você olha para o outro com misericórdia, entendendo que ele também precisa da graça de Deus. Ele não é o pior dos pecadores, ele é um pecador como você é. Como você é. Mas você também olha com esperança. Você olha entendendo que Jesus veio para dar esperança e para salvar os perdidos. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Eu queria finalizar essa palavra de hoje. E hoje eu só estou atrasada 1 minuto. Isso nunca aconteceu. João 12, 35, 36. Vai dizer assim: então Jesus lhes disse. Essas são as palavras de Jesus. Se você tem a sua Bíblia com aquelas letras vermelhas, que são as palavras de Jesus, é o destaque da palavra de Jesus, essa é uma das passagens que estaria em vermelho. Então Jesus lhes disse: a luz estará entre vocês apenas mais um pouco. Caminhem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Jesus estava falando para aqueles homens que eles estavam tendo a oportunidade de reconhecê-lo como Deus, de reconhecer que Ele era o Salvador, que Ele era a solução para as suas vidas, que Ele daria uma perspectiva não só terrena para a gente alcançar as bênçãos de Deus aqui na terra, mas que mudaria completamente a sua perspectiva eterna. Hoje, nós, 2025, estamos encerrando. Talvez você seja alguém que nunca tomou uma decisão por Jesus. Por esse tempo, agora, você tem a oportunidade, porque a presença de Jesus aqui é real. Você tem o Evangelho, você tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Você tem acesso à palavra, você tem acesso a essa luz. Você precisa crer enquanto você tem acesso. E ele continua no verso 46 e 47. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça enganado, não permaneça vivendo de acordo com suas próprias perspectivas falsas e reais, mas que, quando a luz de Cristo incidir, você vai olhar a sua própria realidade e você vai enxergar que você precisa de Jesus. É uma necessidade real. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Preste atenção. Esse momento agora é um momento em que Jesus não veio como juiz. Ele veio como Salvador. Mas vai existir um tempo que ele vai vir como juiz. E nesse tempo aí, já não vai dar mais para fazer uma mudança, para fazer uma outra decisão. O tempo é agora. Queridos, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a luz que está iluminando a sua vida? Por onde você está guiando a sua vida e as suas escolhas? Qual é, de fato, a escolha que você tem feito diária? Baseada em quê? Como você tem sido marido? Como você tem sido esposa? Como você tem sido filho? De acordo com o que você aprendeu da sua família, aprendeu dos seus pais, ou de acordo com a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus? Como você tem sido um servo? Baseado nas suas experiências anteriores, com a vida de igreja, com líderes abusivos, com tempos em que você, de fato, foi manipulado e você agora não quer saber mais.
dessa coisa, dessa instituição chamada igreja, que nada tem a ver com a noiva de Cristo, levantada aqui na terra pelo Espírito Santo de Deus para brilhar, para refletir essa luz de Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Já pensou? Jesus dizer a respeito dele mesmo, eu sou a luz do mundo. E depois ele dizer a respeito daqueles que creem, vós sois a luz do mundo. Você tem brilhado. Você tem brilhado na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, você tem brilhado. Porque o tipo de luz que você vê é o tipo de luz que vai definir a sua vida e a sua história. O desejo do meu coração hoje com essa palavra é que as escamas caiam dos nossos olhos e passamos a enxergar a realidade, a perspectiva do nosso Deus, através do olhar do nosso Deus. Amém? Glória a Deus.